A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito boa tarde, muito bem-vindos. E hoje eu quero compartilhá-la com você, tal como estava anunciada aí na nossa página, e você já viu aí também do início do prefácio da nossa mensagem de hoje, um tom acima, e eu daria mais propriedade ao tema dizendo um cântico um tom acima. E este tema nós hoje vamos basear no Salmo 46. Já tive outras oportunidades, e creio que continuarei tendo pela misericórdia de Deus, de pregar esse tema, cântico um tom acima, cantando um tom acima, uma oitava acima, e em vários textos. O que significa que a palavra de Deus, que a sustentação da nossa fé e da nossa confissão, nos faculta meios, nos capacita pelo Espírito de Deus a proclamarmos o louvor, a fé, a glorificação, aquilo para o que fomos chamados, a adorar o nosso Deus, numa voz, uma forma de viver, um tom acima dos demais. Então, ainda não lendo o texto, mas fazendo uma introdução do tema e explicando o tema para você, por que nós vamos hoje acomodar o nosso tema na leitura do Salmo 46, e eu friso a palavra leitura para dizer exatamente isso. Estaremos fazendo uma leitura do Salmo 46, uma leitura aplicativa do Salmo 46. Muito mais do que um sermão, muito mais do que uma pregação, é uma leitura aplicativa para dentro desse nosso tema. E por que hoje, então, nós estamos considerando, mais uma vez, este tema, um tom acima, cantando uma oitava acima? Bem, nós temos, como eu disse, vários textos que favorecem isso, porque nos provam a possibilidade e a realidade disso para nos colocar no lugar real de adoradores para o que fomos chamados pelo Senhor. E quem é que canta um tom acima? Bem, qual é o outro tom? O outro tom é o tom comum aos demais. Do tom comum aos demais, todas as coisas da vida, as boas e as más são cobertas de lamentos, de queixumes, de blasfêmias. As boas caem em lugar comum, ou então recebem o aplauso da conquista, do poder humano, da sua competência, aquele homem que acredita em si e então acredita que ele é o seu próprio meio. Quem é que canta um tom acima? Aquele que confia plenamente no seu Deus, que depende dele, vive sabendo que ele é a razão, a fonte, a alimentação da sua existência, o curso natural dela, e aquele que, como autor e consumador da fé, conduz a sua vida neste mundo. E aí, quando as coisas representam abismos, quedas, abatimentos, ele canta um tom acima. O simples fato de que canta já estabelece que eleva a sua voz um tom acima dos demais. Quando as coisas estão debaixo de muito sucesso, de conquistas, aquilo que comumente dentro do nosso evangeliquez chamamos de vitória, ele canta um tom acima, porque ele atribui esse louvor, ele atribui a Deus a sua vitória, a sua conquista, dá a Deus o louvor por conta disso. Então, seja no abatimento, seja na alegria, ou como dizia uma missionária que me tutelou, a missionária Dorcas, entre transes e delícias, ele canta acima do normal dos outros. E hoje o salmista, no Salmo 46, os filhos de Coré, nos ensina isto. Convido você a fazer a leitura então dos 11 versículos do Salmo 46, e em seguida nós estaremos fazendo a aplicação deste salmo a este nosso texto, ao nosso tema, ao tema que temos aí e que vamos trabalhar com ele dentro do nosso texto. Então, por favor, nos acompanhe na leitura do Salmo 46. Eu vou ler a introdução do salmo. Por quê? Porque é ela justamente que dá a nota do nosso tema. A introdução. A introdução é aquele texto pequeno que você tem antes do primeiro versículo do salmo. Esse texto foi escrito pelo autor do salmo. Então ele compõe o texto sagrado também. Daí ele pertencer à composição do nosso tema. Na minha versão, o texto de introdução, o cabeçalho do poema do Salmo 46 diz assim: para o mestre de música, para o maestro, aquele que vai preparar, fazer o arranjo da canção e preparar o coral que vai louvar. Para o mestre de música, dos coraitas, dos filhos de Coré, para vozes agudas, ou como dizem outras versões, para a voz de soprano, que significa para os que cantam uma oitava acima, para um tom uma oitava acima. Este é o significado de para vozes agudas, um cântico. E aí,
o rolo do Salmo, o rolo deste Salmo 46, o pergaminho que levou para o mestre de música a letra da canção, trazia essa introdução escrita do lado de fora para explicar o que estava ali dentro. E aí começa o texto do nosso Salmo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio ou socorro, sempre presente na adversidade ou na tribulação. Por isso não temeremos, mesmo ou ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Se a sua versão estiver correta, ela está colocando entre o versículo 3 e o 4 uma palavrinha entre parênteses, selá, que quer dizer pausa, paz, silêncio. Pausa para meditar. Eu fiz a pausa. Tem mais duas. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Versículo 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, ou aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Tornei a fazer um silêncio antes da nossa oração. Por quê? Porque o autor do Salmo recomenda pausa outra vez depois que o Salmo acaba. Aí pense comigo, por que uma pausa no final? Se já terminou a mensagem, ela terminou? Não cabe pausa. Cabe. Se você vai cantar o cântico 2 vezes, como costumeiramente fazemos em nossas igrejas, não é assim? Você já percebeu? Há grupos de louvor, inclusive, que cantam 3, 4 vezes o mesmo cântico, antes de começar um outro. Repete aquele cântico, repete. Aqui há esta possibilidade. O cantor está propondo que faça uma pausa antes de reiniciar o salmo. Qual é a proposta das pausas? Primeiro, se você lê o texto com a atenção que lhe é devida, você vai perceber que de uma pausa para um novo texto, há uma mudança de abordagem. Ele faz uma abordagem, faz uma pausa, muda a abordagem, falando do mesmo assunto, mas ele muda a abordagem. Eu vou chamar a sua atenção para isso nesta nossa leitura aplicada. E aí, entre a segunda pausa, a partir da segunda pausa vem um novo texto, e a partir do novo texto, antes do terceiro grupo, uma nova pausa. E mais uma vez ele muda a abordagem. E aí encerra como se estivesse dizendo, reflita em tudo isso. E agora cante de novo, cante com outro tom, cante um tom acima, cante com propriedade em cima do que você ouviu. É assim que leremos o texto, amém? Então vamos falar com o nosso Deus. Glória a ti, Pai, por tua palavra. Serve-te dela para falar aos nossos corações. Estamos abertos para te ouvir. Teu Espírito que habita em nós a traduz para a nossa fé. E é o que eu te rogo nesta tarde, que faças no coração de cada um, de cada uma que está diante desta palavra, que estará diante desta palavra, ouvindo sua enunciação esta tarde. Que o Senhor, pelo teu Espírito, a traduza e a aplique na necessidade, na carência, na perspectiva, na proposta do teu Espírito para cada vida que glorifica teu nome, cada vida que foi remida por Cristo Jesus. E também sobre aqueles corações que passam e podem passar por esse processo de remissão, rendendo-se à proposta da fé redentora do Filho de Deus. Por amor de teu nome, eu rogo que na tua misericórdia infinita,
o Senhor nos conduza e o Senhor nos faça ouvir a voz que se ergue, como o salmista disse, que ela se erga sobre os nossos corações esta tarde, que ela se erga sobre a nossa fé, que ela se erga sobre nossas expectativas, inquirições e súplicas, que ela se erga e o Senhor nos faça ouvi-la e por amor de teu nome, que ela se agregue aos nossos ouvidos. Descansa, tu tens um Salvador. Aleluia, glória ao teu nome. Serve-te, Deus, desta palavra, que ela volte para ti, glorificando o teu santo nome, nos frutos que possa colher da nossa fé, em nome, por meio e para a glória do Senhor Jesus, teu Filho. Amém, amém. Amém, meus amados, aí está a música escrita para o mestre de música, escrita pelos coraitas, os filhos de Coré, para ser cantada um tom acima. O que temos aqui é uma proposta confessional. E ela é própria com exclusividade a adoradores, e eu já expliquei isso. Nós queremos lembrar que ser adoradores é tudo quanto Deus, nosso Pai, espera de nós, os seus filhos, muito especialmente nesta geração. Lembrando também aqueles que vêm nos acompanhando ao longo dos anos de nossas ministrações, que adorar não é simplesmente cantar. Cantar compõe, faz parte da adoração, mas a adoração abarca o cantar e vai muito além, mesmo porque você pode adorar em silêncio e continua sendo adoração, e também porque nem sempre, quase nunca, que palavra difícil de aceitar, mas a verdade é que a realidade prova, quase nunca cantar traduz adoração. Muitas vezes cantar traduz um hábito, outras vezes o cumprimento de uma agenda de culto, outro tanto uma confissão vazia. O que eu chamo de confissão vazia? Quando é que o cantar é uma adoração? Quando esse cantar é a expressão do que o coração entende, sente e está sabendo que está dizendo para Deus. Mas quando ele é apenas uma repetição mecânica de uma harmonia, de um contexto entre música e letra, a que todos os neurônios e toda a mente está habituada, ele não traduz nada. É como a reza. É como segurar um terço na mão e ir citando ponta por ponta as orações que lhes correspondem, as rezas que lhes correspondem. É mera repetição. É quando cantar faz do adorador o papagaio. Então, aí, esse louvor não adora nada nem a ninguém. Por isso mesmo é que a adoração pode dispensar também o louvor. Porque ela é verdadeira como expressão de um coração que sussurra. Às vezes ela se expressa num olhar ou num derramar de lágrimas, num gemido, a Bíblia diz isso no Salmo 102. E Deus ouve a voz do coração. Tudo quanto Ele, como Pai, espera de nós, os seus filhos, é que o adoremos. E é interessante, não é? Para falar dessa genuinidade, dessa legitimidade, dessa singularidade da adoração, você vai encontrar a Bíblia nos falando, não só nos Salmos, mas lá no Novo Testamento, falando do céu, que nós devemos e podemos entoar a Deus um cântico novo. Ora, o que é um cântico novo? Aquele que não foi entoado antes nenhuma vez e por ninguém. É só seu, ele é exclusivo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Então isso fala realmente de adoração, isso faz toda a diferença. E a proposta é cantar uma oitava acima, já explicamos. Então não devemos nos prender a acordes. Para pensar em cântico com um tom acima, devemos muito mais ir ao significado aplicado disso. Por quê? Porque indica aqueles que cantam um tom acima do que cantam todos os demais, como já disse. E nós temos exemplos típicos desses adoradores. Quero lembrar a você, Paulo e Silas na prisão em Filipos. O que deveriam estar fazendo era suplicando socorro, misericórdia, alívio ou gemendo. E em lugar disso, que teria seu lugar e propriedade, cantaram ao Senhor um cântico de redenção, de libertação e de proclamação, que resultou em libertação dele e dos outros e na salvação do carcereiro, que é melhor do que isso. Depois nós temos Marta. Quando ela faz aquela gloriosa proclamação, uma confissão verdadeira do Filho de Deus, anulando o lamento que tinha feito minutos antes, na porta do sepulcro de Lázaro, sobre quem derramava ainda as lágrimas do seu luto, seu irmão Lázaro. Ali estava uma adoração, uma oitava acima. Era hora de dizer, Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, mas que me adianta isso se o Senhor não veio em tempo e meu irmão morreu? Não.
Em vez de dizer, mas meu irmão morreu e o senhor não estava aqui, manter essa declaração desafiada pelo Senhor. Você crê em mim? Crê nisso que eu te disse? Creio, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Ou seja, eu não quero te substituir por outro que tenha mais poder e que possa fazer o que tu não fizeste. Não, tu serves para mim, tu és o único. Ô filho, não é 1, 2. Isso é uma canção e um cântico, uma adoração, uma oitava acima. Só nós, homens e mulheres, que sabemos o que é padecer, podemos dar a Deus esse louvor de uma oitava acima. De Abacuque também, vocês lembram, não é? Quem não lembra do cântico de Abacuque na sua profecia, capítulo 3? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da terra minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, o Deus que é a minha fortaleza, que me faz andar sobre as minhas alturas. Era um tempo de tragédia, de miséria, e aquele homem estava adorando a Deus em meio a essas coisas todas. Mas veja, também cantam uma oitava acima os que se regozijam em vitórias incomuns, como foi o caso de Miriam, depois da passagem pelo Mar Vermelho, aquela gloriosa libertação dada por Deus aos filhos de Israel. Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, cantava a Deus aquela adoração maravilhosa, pela forma como o Senhor a ouviu no seu gemido, no balbuciar da sua oração, e lhe deu o filho que ela tanto desejava e tanto esperava para se livrar da sua tremenda humilhação diante de Penina. Maria, todos nós conhecemos o cântico de Maria, que a Igreja Católica chamou de Magnífica, e está lá. O cântico de Zacarias, pai de João Batista, que adorou a Deus quando a sua boca se abriu para glorificá-lo pela forma como elegeu o seu filho como precursor do Messias, e entre outros. Se você procurar, você vai encontrar esses cânticos onde nem existe o registro de um cântico, mas às vezes o pronunciar de uma palavra. Eu penso que foi um cântico uma oitava acima, aquele momento em que Tomé, tomado pela repreensão do Senhor, mas diante do Cristo vivo, se dobra e diz, Senhor meu e Deus meu. Que lindo, que lindo. Eu penso, meus irmãos, eu continuo insistindo em dizer e pensar e viver isso e procurar viver isso. Que os céus, e aí eu estou me referindo aos anjos de Deus, aos anjos eleitos, aqueles que são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que herdam a salvação, na linguagem de Hebreus 1,14, Hebreus que estaremos estudando dentro de alguns meses. Eu creio que o céu para, essa assembleia de santos de Deus, dos anjos, para ver o que vai sair da nossa boca, como aconteceu com Jó. E ali estava a palavra assembleia, Deus se reunindo em assembleia, Satanás aparece lá no meio, pede autorização para destruir com a vida de Jó, Deus permite, e o céu para ver o que virá depois de tudo isso. E aí Jó abre a sua boca e louva o Deus eterno, reconhecendo como gerente, o único que tinha o controle da sua vida, e diz, receberíamos somente o bem das mãos de Deus e não também o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, não pecou Jó com seus lábios. Eu creio que nesse momento os anjos se levantarem em urra, em glorificação ao Senhor, porque um homem sofrido, um crente, no extremo da sua desgraça, levanta sua voz uma oitava acima e continua confessando o seu único e verdadeiro Deus. Aleluia! O céu para te ouvir quando você adora. Para te ouvir. Mas o nosso assunto está no Salmo 46. Então o salmista preparou essa mensagem profética para ser cantada uma oitava acima. Foi isso que vimos. Então o que a diferencia ou caracteriza, além das pausas que na leitura eu já procurei chamar a sua atenção para ver. Primeiro, o primeiro grupo antes da primeira pausa, ela traduz confissão. O que você tem aqui é uma confissão que vai dos versículos 1 ao versículo 3. Os 3 primeiros versículos é uma confissão. Quando você vai a partir da segunda pausa, da primeira pausa, para o segundo grupo, que compõe os versículos 4 a 7, 4 versículos, aí o que você vai perceber é que há uma razão para a confissão que está antes da primeira pausa. A razão está nesse segundo grupo, que eu chamaria de comprovação, experiência. Ou seja, se o Salmo tivesse sido escrito, composto da maneira como eu estou pensando,
Ele começaria no versículo 4 até o versículo 7. Ali ele estaria falando da sua experiência, daquilo que ele viveu, daquilo que ele sabe. E aí então ele faz uma introdução, que são os 3 primeiros versículos. Na introdução está a confissão, que é fruto da sua experiência, percebe? Por isso que tem de ter essas pausas. Ele faz primeiro uma confissão, depois ele nos apresenta uma comprovação. E aí, como se isso fosse irreprimível, você vai ter o terceiro grupo, que vem depois da segunda pausa, que vai dos versículos 8 a 11. 4 versículos de novo. Ele faz uma proclamação. E é assim. O crente na sua vida espiritual, ele confessa, ele experimenta porque confessa, invertendo aqui o processo do salmista, e ele proclama, ele prega, ele anuncia, ele testemunha como fruto de tudo isso. É o que ele faz aqui, e a junção, o agrupamento disso tudo se traduz em cantar uma oitava acima, é o que glorifica o Senhor. Então, dentro do primeiro grupo, confissão, os 3 primeiros versículos, nós a vemos assim, acompanha aí de novo a leitura. Deus é, o verbo está no presente, então aqui está uma afirmação feita com autoridade. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio ou socorro, bem presente ou sempre presente, como a minha versão está dizendo. Bem presente traduz uma continuidade, sempre presente na adversidade, na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Bonito, porque você tem o mesmo ainda que de Abacuque aqui para dar essa nota desse uma oitava acima, um tom acima. Percebe como ele está falando em cima daquilo que ele experimentou? Quando ele diz ainda que, ele está dizendo, já passei por isso, e foi isso que eu vi. O que eu vi quando eu passei pela turbulência da adversidade? O que aconteceu na adversidade? A terra tremeu, os montes pareciam afundar, os montes foram sacudidos. E aí o que eu experimentei é que Deus é o meu refúgio no meio de tudo isso. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu auxílio, porque está sempre presente quando a adversidade vem. Bem presente, glória ao seu nome. E aí, se você fizer esse pareamento entre causa e reação, porque você está tendo aqui uma causa e uma reação, o que você vai pontuar é o quê? O que estamos pontuando aqui? Contra a adversidade. Ele falou da adversidade. Então, contra a adversidade, ele fala de Deus buscado e achado como refúgio, como fortaleza e como auxílio. São os 3 substantivos que ele atribui a Deus. Refúgio, fortaleza e auxílio no meio da adversidade. Lindo, não é? Refúgio. É para onde eu corro, me escondo, eu mergulho debaixo das suas asas, como Davi já tinha dito no Salmo 57. E ali eu encontro agasalho. Eu sou fortalecido. Ele vai fazer cessar os meus tremores. Ele vai dizer, para de lutar, para de tremer, aquieta-te, aquieta-te. Eu encontro então fortaleza. Ele fortalece a minha alma. E eu encontro agasalho porque ele me dá auxílio para poder depois sair de dentro do refúgio, no sentido de que eu não vou ficar apenas me escondendo no meu momento de oração. A vida continua e eu tenho de enfrentar o que mais vem. Mas veja o detalhe muito importante a considerar aqui nesta confissão. Ele está dizendo, Deus é. Isso é lindo. Antes de pensarmos em Deus faz, ele vai falar do que Deus faz. Ele está dizendo que Deus é. Ele nos mostra como Deus faz também. Mas antes de pensar no fazer de Deus, ele pensa na pessoa de Deus, ele diz, Deus é. Isso é muito bonito, porque isso aponta a busca na pessoa dele, no lugar de buscar um escape, uma solução mágica, que é o núcleo das nossas orações. Quase que invariavelmente, infalivelmente, nós oramos assim, Senhor, livra-me, Senhor, não deixe que... Não é assim? Senhor, me dá o efeito do teu poder. É nisso que se resume a nossa oração, meus queridos. Somos viciados nisso. Isso fala de uma fé muito pequena, uma fé de uma criança amedrontada, da nossa fragilidade. Nós nos apegamos a essa fragilidade como se isso fosse despertar piedade no coração de Deus para conosco. É desnecessário. A verdade é que isso fala de um reducionismo desnecessário ou pequenez na fé, porque a fé que cresce, a fé que é robusta, a fé que é madura, ela, em lugar de buscar o resultado, o escape, ela procura a presença dele. Nele está o escape.
Ele já tinha dito isso, nem sempre ele vai dar o livramento, ele entra no meio da angústia. Você vai ter isso no Salmo 50, você vai ter isso no Salmo 91, quer gostemos ou não gostemos. Isso vai na contramão do que está sendo pregado e proposto, promessas sendo colocadas aí na boca de Deus. Deus livra, livra, claro que livra. O próprio Salmo 91 vai falar isso no versículo 14, Salmo 50 no versículo 15, eles vão dizer isso. Eu vou livrar você, mas antes de livrar eu vou estar com você no meio da angústia. Estarei com ele na angústia. Em toda a angústia deles, Isaías disse para nós no capítulo 63, em toda a angústia deles foi ele angustiado. Há um momento de participação. Você já prestou atenção no fato de que Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, onde ele seria trucidado? Foi a execução programada. Deus não impediu que ele caísse lá. Mas Deus deu grande livramento, deu. Deus fechou a boca aos leões, fechou. E fez outra coisa, ficou com Daniel lá dentro, a noite toda, até que de manhã Dario, o rei que o jogou lá, o tirasse lá de dentro. Leve isso para sua cama hoje e pense nisso, tá bom? Pense nisso. Nós queremos que a lei mude e eu não caia dentro da cova dos leões. Mas Deus pensa diferente. É lá que você me acha. É lá que você vê o meu poder e o meu milagre. Não se assuste quando eu permitir que a cova se abra e você ouça o rugido e sinta o mau cheiro dela e depois perceba o empurrão dos que te jogam lá dentro. Você vai me achar lá. E o mal que eles pretendem que a cova te faça não estará lá. Aleluia. Glória a Deus, Ele é. Entende, meu querido? A verdade é que o Senhor está dizendo isso para nós. Se eu sou, não se preocupe em buscar em mim uma magia, um escape, uma solução mágica. Faça a confissão de confiança, porque é isso que o salmista está fazendo aqui. Ela é própria a quem convive com Deus. Ela é feita do lugar de servir-se de Deus, mas usufruí-lo antes de servir-se dele. Depois nós vamos ter, nesse pareamento dessas antíteses, o não tremer. O texto não fala em tremer ou em tremor. O texto diz, não temeremos. Mas quem está debaixo de medo, temor aponta para o medo, treme, não é verdade? Se desequilibra, se desconcerta, se fragiliza a ponto do corpo todo acompanhar essa fragilidade. O que quer dizer que os músculos de nossa sustentação e tonicidade fraquejam, já não servem mais de suporte para nós. E aí há tremor. O tremor é a prévia do desabar, do ser lançado ao chão. Mas o que ele vai dizer, e aí vem o pareamento, é não tremer, ainda que o entorno esteja tremendo. É o que está aí. Ainda que o entorno estremesse ou estertore, trema a terra, os montes afundem, as águas tempesteiem, os montes balancem. São as figuras de linguagem de que ele está se servindo aqui. Ainda que todas as opções visíveis, é a aplicação que fazemos aqui também, falhem como vias de escape, porque quando você pensa em águas de escape, montes para os quais você possa correr no momento de uma adversidade, para se livrar de um tsunami ou coisa semelhante. Ainda que você pense em alturas que te levem para fora do perigo e elas começam a afundar, a tremer, a rachar, a desabar, então isso fala de opções visíveis falharem, que para nós pode significar médico, pode significar um contrato, pode significar uma mão amiga, ainda que estas vias de escape falhem, o coração não se abala e não treme, porque não depende destas visibilidades, depende daquele que é invisível, mas que está presente. De que adianta ser visível e estar ausente? Ele é invisível e está presente. Lamento muito pelos que pretendem visibilizar Deus e adoram um Deus engessado, um Deus esculturado, mas que está ausente. Glorificamos a Jesus porque a fé nos propicia adorar um Deus que está totalmente invisível, sem forma, sem figura, sem representação, mas absolutamente tocável, tangível, sensível pelo coração, pela alma, pela fé, que nele crê, que nele confia. Ai, e como é bom senti-lo no silêncio da madrugada, como é bom senti-lo no silêncio das caminhadas, por meio das ruas, fora do estertor, do barulho das motos, essas coisas estrondosas que hoje nos cercam, dos carros que passam, dos gritos das pessoas. O crente deveria sempre ter um exercício de silêncio espiritual na sua vida, diário.
Se não consegue fazer isso no dia a dia, porque mora no centro agitado e nervoso de metrópole, apertado pelos cômodos estreitos de um apartamento, cercado de população por cima, por baixo e à volta, ele pode buscar esse silêncio nas madrugadas, no seu leito, no seu quarto. Ele pode arranjar um lugar de escape, se ele não tem esse alcance, ele fabrica dentro de sua própria casa. Mas para sentir, para ouvir, para perceber o Deus que está junto sempre. Pensamos logo em correr para os montes quando as aflições vêm e nos fazem tremer. Mas o que o salmista está ensinando é que os que cantam uma oitava acima podem e devem, primeiramente, recorrer a ele. Depois, se ele tiver de se servir de meios, ele o fará, como lhe aprouver. O importante é que esteja na dispensação da sua ingerência, bendito é o seu nome. E aí vem uma pausa, e ele entra com o núcleo da comprovação. O núcleo, a base que deu causa, que deu razão para esta confissão extraordinária que nós ouvimos. Eu chamo de comprovação ou experimentação. O que ele diz nela? Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, e aqui eu quero que você me acompanhe nessa figura de linguagem poética criada pelo salmista de uma forma muito linda. Ele fala de voz e de águas. A Bíblia nos fala que a voz daquele a quem ouvimos e que fala ao nosso coração e à nossa fé é como a voz de muitas águas. Foi assim que João o ouviu e o descreveu, e isso está no primeiro capítulo do Apocalipse. Ele era como a voz de muitas águas. Eu acho lindo quando João escreve isso, quando João faz essa descrição de que quando o Senhor abre a sua boca, a sua voz é como o som de muitas águas, porque João estava cercado dentro de uma ilha, na ilha de Patmos, por muitas águas que batiam nas rochas, fazendo um barulho ensurdecedor. Nestes dias eu pude experimentar isso de novo. Eu estava literalmente entre o mar e o rio. Ou seja, a distância entre o rio que corria, rio tranquilo, sossegadinho, belíssimo, e o mar era de não mais que 20 metros. Uma faixa longa de 20 metros de areia me separava do rio para o mar. Aqui, no mar, estavam as águas fazendo um ruído incessante por causa dos ventos contínuos. Ondas que se repetiam, que rolavam umas sobre as outras, sem cessar. Barulho. Do lado de cá, o rio, que até para fazer um contraste com as ondas que estavam lá a mais de 20 metros, corria sereno, gostoso, suave. Suas águas estavam silenciosas. Bem, eu estou cercado de rio aqui onde eu moro. E aqui as águas correm e elas têm pequenas precipitações, elas passam por sobre pedras, têm pequenas quedas, aí fazem barulho. Mas é um barulho que não se pode comparar com o barulho das ondas estrondando como João ouviu. Ao ouvir o som das águas do rio, ao ouvir o som das águas do mar, eu pensei na experiência de João. A sua voz se eleva sobre o som das muitas águas, porque o som da sua voz é como muitas águas. Fala de maneira que abafa todas as outras vozes, sons e mensagens. Às vezes é o nosso coração que está gritando palavras de desespero. Às vezes é o nosso entorno que está gritando. Mas a sua voz se eleva, ele ergue a voz e a terra se derrete, e a gente junto. Ora, se existe uma coisa que faz parte da minha experiência cotidiana, é ter um coração que se derrete diante da voz do meu Deus. Ele ergue a voz, meu coração se derrete. Aleluia. Glória ao seu nome. Ora, qual o nível de experiência que essa confissão revela, meus queridos? Ele está dizendo aí, Deus está presente. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, nesta cidade ele está. A Bíblia diz que a igreja é uma cidade. É mesmo, pastor? Eu estou acostumado a ouvir que ela é corpo, ela é família, ela é rebanho. Ela também é cidade? É
ela é chamada em Hebreus e em Apocalipse de a Nova Jerusalém, a cidade que desce dos altos. Essa é a igreja. Deus nela está, aleluia. O texto diz isso. Oh, como é bom saber que eu sou igreja e o Senhor está em meu meio, está entre mim, entre nós, como ele prometeu em Sofonias. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, se renovará em ti com alegria e com amor. Glória ao seu nome. Por isso não será abalada, porque ele está ali, ele está no meio. Vem em seu auxílio, olha os verbos dinâmicos de que ele está fazendo uso. Deus está presente, Deus vem para auxiliar, e uma vez que ele chega, ele fala. Deus fala, me acompanha aí, ó. Deus nela está. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Percebe que esse é o refrão que ele repete ao longo de todo o cântico, em meio à proclamação, em meio à confissão, e depois virá em meio à comprovação, à experiência, em meio à confissão, e depois virá a proclamação. Em meio à proclamação, ele repete o refrão. Por que tudo isso ele está dizendo e cantando, e pode cantar uma oitava acima? Porque ele vive uma experiência elevada, gloriosa, insuperável, que Deus está conosco, é nossa torre segura, é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Quem sabe disso, quem vive isso, pode cantar uma oitava acima e repetir esse refrão sempre. Esta é a verdade. Então o nível da experiência é esse. Deus está presente, Deus vem para auxiliar, ele não falha ao encontro da necessidade do suplicante. Por isso que o autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 4, chegue confiadamente diante do trono da graça, a fim de alcançar maior graça e achar misericórdia para ser ajudado. Achar misericórdia e encontrar graça para ser ajudado no tempo da necessidade. Aleluia, a porta está aberta, ele não falha ao encontro nunca, vem para auxiliar. Ele fala, e então revela a presença e dita o comando. E a sua voz é ordem e apelo. Onde você ouve essa voz? Lá no final, no verso 10. O que essa voz proclama? O que ela diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Cuja tradução melhor, cuja tradução mais próxima ao original, eu diria exatamente o que o original afirma, é parem de lutar. Soltem as cordas, poderia ser outra tradução. Soltem as cordas, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É isso que a voz está dizendo. Pastor, que linguagem é essa? Soltem as cordas. Eu aceito aquietai-vos, eu aceito parem de lutar. Parar de lutar tem tudo a ver com se aquietar. Aquietar-se foi a concessão que os tradutores fizeram para a ideia original. A ideia mais próxima do que foi proclamado pelo salmista, da voz de Deus no versículo 10 do Salmo 46, é parem de lutar. E aí os nossos versadores colocaram aquietem-se. Mas o sentido de parem de lutar é soltem as cordas. É mesmo, pastor? É. E eu vou lhe explicar, e você vai entender a grandeza da beleza desta proclamação. Ao tempo em que este salmo foi escrito, os únicos navios de propulsão eram os navios a remo e a vela. Mesmo os navios a vela, eles eram ajudados, ou as velas ajudavam os remadores a remar. Eram embarcações pesadas. Então tinha de ter dezenas e dezenas de remadores, com longos remos, para fazer o impulso. Mas as velas eram hasteadas para que houvesse então a propulsão eólica. E o navio então, caravelas, fosse transitando aí, singrando os mares. E conforme a intensidade do vento e o afastamento do porto, os remos eram recolhidos. E agora era só o trabalho do timoneiro com os velejadores, cuidando das velas para dar a propulsão exata, saber captar melhor o vento, e o timão ia dando ali a orientação e as velas iam tendo que acompanhando a direção que o timão ia dando. Mas se o vento virasse um tufão, se o mar fosse encapelado por tempestade,
Agora o vento se tornava um inimigo. Não uma propulsão favorável a chegar a Porto Seguro, mas uma ameaça para fazer o quê? O navio sossobrar. Então é evidente que a primeira coisa que teria de ser feita num temporal era soltar as cordas, hastear, soltar as velas, amarrar as velas nos mastros, para que o vento não encontrasse resistência. A resistência seria apenas o casco do navio que ficaria entregue à sua própria sorte. Também o timoneiro se amarrava ao timão com cordas. Então, quando o texto diz assim, soltem as cordas, o que ele está dizendo é, o temporal está aí e você está preso às cordas para não sossobrar. Você está preocupado com o fato de que para o navio não sossobrar, você tem de prender as velas, as cordas das velas têm que ser presas. Soltem as cordas. Eu sou Deus, soltem as cordas. Percebe? A gente usa desses recursos o tempo todo. Faz parte da nossa humanidade e fraqueza. Eu faço, você faz, todos nós fazemos. A situação aconteceu e lá vou eu me amarrar, segurar na corda, tentar segurar alguma coisa para que o mal não se torne pior. Aí ele chega e diz, não precisa disso, meu filho. Solta a corda, deixa por minha conta. Eu sei aquietar o mar. Eu digo a ele, cala-te. Eu levo o teu navio a Porto Seguro. Solta a corda. Deixa que eu segure. Não a corda. Eu vou te segurar. Oh, glória seja o seu santo nome. Então, quando ele fala, o que ele diz é isso. Solta a corda. Mas ele não diz aí, não é isso que você lê. Pare de lutar. Saibam que eu sou Deus. Aí está a voz. Ele está falando. Pois bem, qual é o significado desta mensagem que estamos chamando de ordem e apelo? Ordem e apelo procedentes da voz de Deus é declaração que oferece segurança plena e que revela o segredo de uma vida espiritual vitoriosa, porque poderia também ser entendida como dizendo, parem de lutar para me deixarem ser Deus em suas vidas. Amém? Quem vai fazer a pausa agora sou eu. Eu faço essa pausa para que você pense no que acabou de ouvir. Nunca mais leia Salmo 46, versículo 10, como a gente tem lido até hoje. Amém? Leia assim. Parem de lutar. Soltem as cordas para me deixarem ser Deus em suas vidas. Não deixe que circunstâncias, pessoas, situações, recursos outros sejam seu Deus. Ditem as normas. Sejam a fonte do seu alívio ou do seu escape. Todos são perecíveis e falhos. Solte as cordas para que você tenha a oportunidade de me ver ser Deus. Solte as cordas para que eu tenha a oportunidade de ser o único, de ser Deus na sua história, na sua situação, na sua vida. Deixe-o ser Deus em sua vida. Glória ao seu nome. E aí veio mais uma pausa. E a última etapa, que é a proclamação, e eu estou chegando ao fim, que vai dos versículos 8 a 11. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele destrói os escudos com fogo. E pulando para o versículo 11, não é? O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Percebeu na intensidade dos verbos de que ele se serve? Vejam as obras do Senhor. Quais são essas obras? Ele já tinha feito algumas declarações, agora ele está proclamando. A ênfase da sua proclamação é: venham para ver, venham assistir. Isso aqui eu posso parear com o Salmo 42, um salmo que está 4 salmos apenas atrás. No Salmo 40, perdoe, 6 salmos atrás. Observe um detalhe do Salmo 40 que pouca gente percebe. Ele diz assim, versículo 1 do Salmo 40, Davi, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. Ele me tirou, o verbo ficou oculto, de um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, e a rocha era Cristo, Paulo diz, aleluia. E firmou-me no local seguro.
pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Gente, isso aqui é de uma beleza extraordinária e impactante. Ele disse, ele botou um cântico novo na minha boca, muitos verão isso e confiarão e temerão o Senhor. O verbo está errado. O correto não seria, ele pôs um novo cântico na minha boca, então logo ele espera que eu cante. Uma vez que eu canto, muitos ouvirão isso. Não, ele disse, muitos verão. Eu canto e as pessoas veem. Porque é a minha vida que está cantando, é a minha vida que está proclamando, é o que eu vivo que é o cântico novo. Então as pessoas veem a minha vida e aí confiam e temem por conta dessa proclamação. É o que ele está fazendo aqui. Ele chega e diz, venham, venham ver, venham ver. Olhem para a minha vida, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores. Ele tinha suas guerras pessoais, e aí ele declara, o Senhor dá fim às guerras, até os confins da terra. Até os confins da minha vida. O Senhor quebra o arco, aquele que está armado para poder me acertar e destruir, o Senhor o quebra. Ele não faz ele falhar, ele o quebra. O Senhor despedaça a lança, ele usa verbos fortes para falar de uma destruição de Deus na adversidade a favor da vítima, que é o seu filho, a sua filha, aquele que dele depende e confia. Depois dele falar de dar fim, quebrar, despedaçar, ele fala destrói. Ele destrói os escudos com fogo, ele queima a oposição. O escudo fala de oposição, de resistência, pois ele queima a resistência, ele queima a oposição, ele destrói com fogo. Por isso que ele pode dizer, aquietem-se, glória ao seu nome. Isto é proclamação. É do nível da experiência de Pedro e João diante do Sinédrio. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Esta é a experiência real na vida do adorador. O que resta ao adorador é proclamar, isso é cantar uma oitava acima. E aqui está a prova final de quem vive uma fé dinâmica. Anuncia, ergue a voz para testemunhar, atrair outros ao conhecimento da vida de Deus. Como disseram Pedro e João. Porque não pode reter. Esta paz que sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. Já disse o poeta entre nós, dos nossos dias. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Muitos verão isso e confiarão e temerão. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto, eu me alegrarei no Deus que é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. Oh, amados, você pode cantar uma oitava acima, foi chamado, potencializado para cantar uma oitava acima. Sua fé é alimentada e sustentada com a palavra daquele que não falha. Meu Deus, eu sei que a palavra veterano cabe muito bem em mim como crente, como cristão, como pastor. Sou veterano na minha confissão, não é? Em agosto agora vou completar 53 anos de fé em Cristo. Completei em janeiro 40 anos de ministério pastoral. Então sou veterano. Para todas as áreas sou veterano. Mas cada dia surge uma coisa nova e eu aprendo mais. Nestes últimos meses, não mais do que 2 meses, então eu estou falando aí de fim de maio para cá, eu tenho sido impactado com a convicção profunda, a constatação, melhor do que a convicção, a constatação, por vivência, por experiência, por análise do texto da palavra de Deus, da retidão do meu Deus, como ele é perfeito, como ele é exato. Ele é reto e é exato. O que Deus faz, como disse Moisés, suas obras são perfeitas. Ele é exato. Sabe, Deus não precisa ficar trabalhando remendos na nossa vida, criando atalhos. Quem faz isso é médico, quem faz isso é gerente de empresa, quem faz isso é um amigo nosso. Não, Deus não. Ele tem um plano reto e ele trabalha de forma reta. Deus é preciso na maneira como ele trabalha e faz. Vejam, quando ele mandou Jonas ir a Nínive para proclamar uma palavra de arrependimento, para que ele não viesse destruir a cidade, ele tinha estabelecido uma data no seu calendário para a destruição de Nínive. Quando ele determinou destruir as nações de Canaã de oposição ao povo de Deus, ele tinha estabelecido uma data, 430 anos. Quando ele resolveu punir Israel, porque foi desobediente 40
por 70 anos, 400 anos, 490 anos. O Senhor colocou Israel em Babilônia para punição 70 anos. Um ano por cada 7 anos que Israel deixou de cumprir o ano sabático da terra. Mas quando esgotou o prazo, foi isso que Daniel viu e proclamou. Ele entendeu, acabou o prazo da punição. Deus fez cessar quando acabaram os 70 anos. Deus fez cessar a folga do povo de Canaã quando acabaram os 430 anos. Meus amados, quando acabaram os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, Deus fez cessar aquela peregrinação, terminados os 40 anos. De igual maneira e precisamente, ele fez cessar tudo que estabeleceu no prazo certo. Ele tinha o prazo para destruir Sodoma e Gomorra, ele não dilatou o prazo. Esta é a confusão que fazem os crentes, criando na sua cabeça um Deus à sua própria imagem. A gente, especialmente o crente brasileiro, que está acostumado com os jeitinhos que se dá em todas as coisas, soltando um dinheirinho ali, passando uma conversa acolá, a gente transfere isso para Deus e acha que Deus dá jeitinhos. Ah, porque ele é bondoso, porque ele é misericordioso, ele vai dar um jeitinho nisso aqui. Eu errei sim, mas ele não vai me deixar colher isso aqui, porque ele é bom. Ah, eu vou chorar lá diante dele, eu vou dizer, não, Senhor, aí ele vai mudar isso aí. Olha, gente, presta atenção. Ele é reto, ele é perfeito. Ele faz com exatidão. Exatidão é a palavra que eu chamo a sua atenção para mostrar a você, porque o que ele fez com Nínive e fez com Sodoma e Gomorra foi que teve que tirar Ló e a sua família de dentro de Sodoma e Gomorra, porque o prazo da destruição estava estabelecido e ele não ia adiar por um dia. Ele tinha estabelecido a data para a destruição de Nínive. Jonas resistiu. Jonas, então, atrasou tudo. E quando Jonas volta a assumir a missão, só havia 44 dias agora de oportunidade para Nínive. E Jonas teve que proclamar aquela palavra para que Nínive se arrependesse, porque dentro de 44 dias Deus ia destruir. Queridos irmãos, ele continua sendo o mesmo Deus exato. Ele é exato na maneira como trabalha na nossa vida. E porque ele é exato, e a gente vai descobrindo essas coisas maravilhosas em Deus, à medida em que cresce espiritualmente, não podemos reter, calar aquilo que temos visto e ouvido. Santo, santo, santo é o seu nome. Deus é reto, e se existe uma coisa que eu sei a respeito de Deus, contrariando o que dizem os nossos patrícios, Deus não é brasileiro. Por isso que ele tem bom caráter. Deus não dá jeitinho. Ele se mantém na sua posição. Ele não desvia o seu juízo, mesmo em se tratando do crente. E ele não desvia a sua bênção, não falha na sua promessa, mesmo que o crente falhe e seja fraco. Ele é fiel, não pode negar a si mesmo. Aleluia, glória ao seu nome. Por isso ele diz, aquieta-te, deixe que eu seja Deus sobre a sua vida. Isso é o que nos basta. Amém? Glória seja o seu santo nome. Cante uma oitava acima. Cante, convida ao crente. Doce será cantar, diz o cântico. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. O Senhor te guarde e te abençoe com a sua misericórdia. Estejamos juntos domingo, querendo Deus, 17h30, para ouvir a palavra que Ele tem, por sua misericórdia, colocado em nossos corações. Dependência. Esta é a mensagem que temos para o próximo domingo. Deus te abençoe, divulgue, faça com que esta palavra seja proclamada, distribua esta palavra. Amém? Compartilhe, em nome de Jesus. Grande abraço, que o Senhor te fortaleça. Obrigado por sua companhia e por estarmos juntos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.